Hoje, vocês vão conhecer invenções de caminhões de última geração que estão mudando o transporte pesado de um jeito impressionante. São ideias criadas para aumentar a força, a segurança, a velocidade e a eficiência nas estradas. Algumas parecem coisa do futuro, mas já mostram como a inovação está chegando aos caminhões. Nem toda carga pesada chega embalada limpa ou fácil de organizar. Algumas vêm soltas, agressivas, volumosas e exigem um equipamento que aguente impacto, repetição e adaptação. O NT Group Shipping Lifting Trailer foi pensado para esse território industrial, onde materiais soltos, sucata cargas a granel e operações pesadas precisam de uma estrutura que não apenas transporte, mas acompanhe a brutalidade da rotina. O modelo trabalha com bin cassete, uma espécie de contentor aberto, usado em operações horizontais de carga pesada. Sua capacidade pode chegar a cerca de 60 toneladas, enquanto os comprimentos variam aproximadamente entre 9 e 13 metros e 70 centímetros, resultado da conversão dos 30 a 45 pés citados na matéria. Essa faixa permite operar em ambientes diferentes, sem perder a lógica central, resistência, modularidade e baixa manutenção. O projeto pode receber travas para cassetes, equipamentos de elevação e personalizações conforme a necessidade da operação. Isso desloca a ideia de reboque comum para uma plataforma de trabalho adaptável, feita para sobreviver ao uso duro. Tecnicamente, o valor está na combinação entre capacidade, estrutura e flexibilidade, porque nem sempre o problema é carregar, mas às vezes é carregar diferente, muitas vezes sob condições severas, com pouco tempo para ajuste e muita pressão por continuidade. O NT Group Shipping Lifting Trailer responde com uma engenharia menos visível e mais funcional, aquela que aceita sujeira peso, pancada e repetição, sem transformar cada ciclo em parada. Talvez a inovação industrial mais honesta esteja em equipamentos que não parecem futuristas, mas continuam operando quando o ambiente tenta destruir precisão, estrutura e rotina. Um sistema para cargas difíceis que transforma resistência em vida útil, adaptação em produtividade e força em continuidade mecânica concreta dentro de pátios duros, linhas industriais e operações que não podem parar nem esperar condições ideais para funcionar. Dentro de um centro logístico, o atraso raramente nasce de um grande desastre. Ele nasce de manobras repetidas, filas internas, docas ocupadas e carretas esperando o movimento. Esse trator elétrico autônomo de pátio entra exatamente nesse ponto crítico, criado para mover carretas e contêineres sem motorista em áreas industriais, centros de distribuição e terminais logísticos. Ele substitui parte da rotina manual por uma sequência controlada de percepção, decisão e execução. A base técnica está na inteligência artificial, na visão computacional e em sistemas de navegação capazes de identificar docas, mapear o pátio em tempo real e realizar engate e desengate com precisão. Não é apenas tirar alguém da cabine, é reorganizar o fluxo invisível que sustenta a operação inteira. Quando uma carreta precisa sair de um ponto e chegar a outro sem hesitação, cada segundo perdido vira gargalo. Cada manobra mal calculada vira risco e cada motor a diesel parado consumindo combustível vira emissão sem produtividade. Por isso, a automação nesse ambiente tem impacto prático: menos filas, mais regularidade, maior segurança e menor emissão em comparação com tratores de pátio movidos a diesel. O formato compacto amplia a adaptação em espaços apertados, enquanto o monitoramento remoto mantém a supervisão sobre o sistema. A inovação não está em parecer futurista, está em remover atrito operacional de uma cadeia que depende de repetição extrema nos pátios modernos. A logística não precisa apenas de caminhões maiores, precisa de movimentos mais inteligentes. E quando o pátio começa a pensar antes da intervenção humana, a fronteira entre transporte e automação deixa de ser promessa e vira procedimento diário. Talvez a eficiência do futuro não apareça na estrada, mas no silêncio calculado de uma carreta se movendo sozinha entre docas, sensores, rotas internas, energia elétrica, controle remoto e decisões frias, repetíveis, seguras, industriais, precisas, sem pausa humana.
Isso parece apenas um semi-reboque, até que a carga começa a desafiar o limite normal da estrada. O MTEC 3 NNT-1R3H surge como uma ferramenta construída para quando força, estabilidade e adaptação deixam de ser opcionais. Sua estrutura de prancha baixa extensível com 3 eixos foi pensada para transportar máquinas, equipamentos industriais e volumes fora do padrão, sem transformar cada operação em improviso pesado. A capacidade fica em torno de 37.500 quilos, enquanto o conjunto vazio pesa aproximadamente 16.500 quilos, e essa diferença mostra o centro da proposta: carregar muito sem perder controle. A suspensão a ar em todos os eixos ajuda a suavizar o comportamento, mesmo quando o equipamento trabalha sob carga extrema, mas o ponto clínico está no assoalho, que se estende para receber dimensões que não caberiam em soluções comuns. Por baixo dessa imagem existe uma estrutura em viga dupla feita com aço de alta resistência, e essa escolha transforma massa em confiança operacional. Não há espetáculo desnecessário, há engenharia aplicada ao problema direto de mover aquilo que normalmente prende a logística no chão. Em rotas industriais, cada centímetro conta cada tonelada, muda o comportamento conjunto, e cada decisão estrutural precisa reduzir risco antes que ele apareça. O MTEC 3 NNT-1R3H funciona como uma resposta física a esse ambiente, feito para cargas grandes, para trajetos exigentes e para operações onde flexibilidade não é conforto, é sobrevivência logística. Quando o transporte pesado chega nesse nível, a máquina deixa de ser apenas um implemento e passa a ser a diferença entre uma carga parada e uma operação possível. Tal futuro da estrada comece exatamente onde o peso parecia impossível de se mover, com precisão, segurança, previsibilidade técnica constante e resistência sem drama. O transporte pesado sempre carregou uma contradição poderosa. Ele move economias inteiras, mas depende de atenção humana constante em máquinas que atravessam longas distâncias com peso extremo. Os Kodiak Driverless Robotrucks entram nesse cenário como caminhões autônomos de classe 8 construídos para operar em aplicações específicas, sem motorista. A diferença técnica começa na redundância completa de frenagem, direção e alimentação elétrica. Isso significa que o sistema não foi tratado como acessório inteligente sobre um caminhão comum, mas como plataforma preparada para manter controle. Quando o controle precisa continuar disponível, mesmo diante de falhas possíveis, o conjunto de sensores amplia essa lógica. Módulos externos reúnem lidar-radar e câmeras para leitura de longa distância e manutenção facilitada. A máquina observa o entorno por camadas, mede profundidade, compara velocidade, reconhece obstáculos e transforma a estrada em dados contínuos. Mas o ponto mais decisivo é que essa tecnologia já saiu do campo conceitual e entrou em operação real no Texas, em parceria com a Atlas Energy Solutions, transportando material para atividades do setor de energia. Isso muda o peso da notícia, porque não se trata de imaginar um caminhão do amanhã. Trata-se de observar uma cadeia industrial usando autonomia em trabalho concreto para frotas. O interesse clínico é direto: reduzir custos com motoristas, aumentar o uso dos ativos e melhorar a segurança com tecnologia de ponta. Ainda assim, o impacto maior está na mudança de papel do caminhão. Ele deixa de ser apenas um veículo guiado e passa a ser um sistema de decisão sobre rodas, quando a redundância assume o medo da falha e os sensores assumem parte da percepção humana. A estrada começa a receber uma presença diferente e fria, calculada, insistente. Talvez o transporte autônomo não chegue fazendo barulho, ele chega carregado de minério, poeira, dados, rotas, energia e decisões silenciosas industriais. Algumas cargas não pedem apenas transporte, elas exigem uma estrutura capaz de suportar tensão, altura, peso e risco, sem perder previsibilidade. Esse semi-reboque lowboy pesado foi criado para trabalhos de força bruta, com engenharia bem distribuída. Sua capacidade de carga chega a cerca de 68 mil quilos, resultado da conversão das 150 mil libras indicadas para o modelo. E essa marca explica por que ele pertence a um território
onde implementos comuns simplesmente não bastam. O pescoço hidráulico destacável permite separar a frente do conjunto para facilitar o carregamento de máquinas grandes, enquanto a configuração 3+2 aumenta a distribuição de peso em operações exigentes. A construção robusta em aço T1 reforça a base estrutural necessária para lidar com equipamentos de construção, peças industriais e cargas que não aceitam improviso. O convés baixo reduz problemas com a altura total do conjunto durante o trajeto. Detalhe essencial quando o volume transportado cresce para cima e não apenas para os lados. Os ajustes de altura do pescoço, a suspensão a ar completa, os reforços estruturais e o piso de madeira, a Pitong, aumentam a versatilidade diária. O resultado é menos incerteza em operações complicadas e mais confiança de que a estrutura permanecerá firme quando a carga realmente testar seus limites. Tecnicamente, esse tipo de equipamento existe para transformar cargas difíceis em processos controláveis. A força está presente, mas não aparece como brutalidade. Aparece como geometria, reforço, suspensão, altura calculada e contato seguro com o solo em um setor onde falhas custam caro. Previsibilidade vale quase tanto quanto capacidade. Talvez a verdadeira potência esteja em carregar algo enorme, sem parecer à beira do colapso, apenas aço, engenharia a ar, pressão, madeira técnica e silêncio pesado, sustentando aquilo que poucos sistemas conseguiriam mover com segurança, estabilidade, controle e resistência extrema diária. Em operações reais, a marcha ré costuma revelar o limite escondido de um semi-reboque, pátios apertados, docas estreitas, curvas fechadas e poucos metros disponíveis transformam uma manobra simples em desgaste, risco e perda de tempo. O BPW, Active Reverse Control, também chamado ARC, nasce exatamente para esse problema, como um sistema auxiliar de direção eletrohidráulico capaz de ajudar semi-reboques com eixos autodirecionais a manobrar com mais agilidade, especialmente durante a marcha ré. A diferença está na trajetória. Em vez de o reboque apenas reagir de forma limitada ao movimento do cavalo mecânico, o sistema amplia o controle sobre o caminho, reduzindo o arrasto dos pneus e facilitando curvas que seriam mais difíceis com soluções tradicionais. O ganho parece discreto, até que se entende. O custo diário do atrito lateral pneu, gastam mais estruturas, sofrem mais energia, é desperdiçada e o operador precisa corrigir movimentos repetitivamente. Ao diminuir esse esforço, o ARC entrega economia mecânica, eficiência operacional e uma sensação de controle mais previsível. Outro ponto importante está no peso relativamente baixo. Quando comparado a sistemas convencionais de direção, isso ajuda a preservar a capacidade útil de carga, algo essencial em transporte pesado, onde cada quilo disponível ainda importa clinicamente. A inovação não tenta reinventar o semi-reboque inteiro, ela corrige uma fraqueza específica do movimento em baixa velocidade, e esse tipo de precisão pode separar uma operação fluida de um pátio congestionado para frotas que viajam longas distâncias, mas precisam manobrar. Muitas vezes a tecnologia funciona como uma camada prática de inteligência aplicada ao eixo. Quando menos borracha é arrastada, menos metal é forçado e menos espaço é desperdiçado, o transporte pesado fica um pouco mais cirúrgico. Talvez o futuro da eficiência esteja nessas correções pequenas, quase invisíveis, que transformam força bruta em movimento técnico, limpo, repetível, econômico, seguro e operacionalmente preciso. Isto não muda o caminhão inteiro, muda o espaço ao redor dele e por isso importa o Benalu SLI Door. Troca a lógica das portas traseiras, convencionais por painéis que deslizam junto à lateral da carroceria. Em vez de exigir uma área livre atrás do semi-reboque, a abertura passa a acontecer de forma lateral controlada. E essa solução simples atinge um problema diário de pátios congestionados. Caminhões podem ficar mais próximos, áreas de carga podem ser aproveitadas com mais eficiência e o risco de colisões durante a abertura
altura das portas, diminui bastante o funcionamento. Combina atuadores, guias e elementos mecânicos que movem os painéis com controle, sem transformar a operação em uma sequência lenta de ajustes manuais. Tecnicamente, o ganho aparece no detalhe. Onde a porta tradicional rouba espaço, o sistema devolve área útil. Onde havia risco, ele cria uma abertura mais previsível. Onde havia espera, ele produz fluxo em operações de carga e descarga. Cada metro parado custa tempo. Cada manobra apertada aumenta a chance de contato. E cada porta aberta para trás vira uma barreira física contra a produtividade. O Benalux Lidor não parece uma revolução visual porque trabalha no ponto menos glamouroso da logística, o espaço perdido, mas talvez seja exatamente aí que a inovação se torna mais concreta, quando o pátio deixa de lutar contra portas abertas. A operação ganha silêncio, ordem, segurança e ritmo, sem precisar de mais área, sem exigir estruturas maiores e sem desperdiçar movimento. Talvez o futuro prático do transporte esteja em mecanismos discretos capazes de transformar centímetros bloqueados em capacidade real de trabalho. Porque quando uma porta desliza no lugar certo, todo o pátio respira melhor e a eficiência deixa de ser promessa para se tornar movimento controlado, seguro, repetível, simples, útil, mecânico, direto e profundamente operacional em cada abertura lateral precisa. Isto não é um painel solar colocado por aparência. É uma tentativa de tirar energia útil de uma superfície que antes apenas enfrentava vento, sol, chuva e vibração. O Apollo Charger Solar Kit usa painéis solares flexíveis e leves, instalados no teto de caminhões, ônibus ou implementos para gerar energia auxiliar. Durante a operação, a proposta não exige trocar a frota inteira, nem transformar o veículo em laboratório móvel. Ela adiciona uma camada de captação capaz de aliviar sistemas que já trabalham sob pressão diária. Os painéis foram projetados para resistir à vibração, às variações climáticas e ao uso intenso. O que importa, porque transporte rodoviário não perdoa componentes frágeis. A instalação pode ser feita em pouco tempo, reduzindo a parada do veículo e permitindo que ele retorne rapidamente ao trabalho. Na prática, o sistema ajuda a reduzir consumo de combustível, diminuir a carga sobre o alternador, proteger baterias contra descarga e alimentar equipamentos auxiliares como plataformas cortina, elétricas e sistemas de refrigeração. Clinicamente, o ganho está na soma de pequenas economias repetidas durante muitos ciclos de operação: menos esforço elétrico, menos combustível queimado, menos risco de bateria descarregada e mais autonomia para funções secundárias que mantêm a operação ativa para empresas que buscam custos menores e metas ambientais sem reconstruir tudo do zero. Essa solução funciona como engenharia de transição. Não promete um salto impossível, apenas captura a energia disponível e a converte em utilidade direta. Talvez o futuro sustentável mais eficiente seja menos teatral do que se imagina um teto trabalhando em silêncio enquanto o veículo roda, protegendo bateria, reduzindo o consumo, alimentando sistemas auxiliares e transformando luz incidente em capacidade operacional concreta, limpa, simples, resistente, diária e tecnicamente útil dentro de rotinas reais de transporte pesado, onde cada watt poupado vira eficiência acumulada ao longo do trabalho contínuo real. Quando a carga tem formato de bobina, o risco não está apenas no peso, está no movimento silencioso que pode surgir durante a estrada. O KLPR, Coil Transport Cradle, entra nesse ponto crítico como uma base desenvolvida para transportar bobinas de aço em semi-reboque, plataforma com mais segurança e menos deslocamentos indesejados, em vez de usar suportes tradicionais de madeira. O sistema utiliza plástico reciclado, reutilizável, criando uma solução mais estável, durável e ambientalmente mais inteligente. Sua aplicação é adequada para bobinas com diâmetro entre 900 e 1250 milímetros e o conjunto de duas bases pode transportar até 10 toneladas. Esse limite mostra que a proposta não é improvisar apoio, mas criar uma estrutura específica para uma tarefa pesada, repetitiva e sensível. O sistema também é testado e certificado segundo padrões europeus de segurança para amarramento
aberração de carga, o que reforça a lógica clínica da invenção: controlar a bobina antes que o problema apareça. Madeira pode lascar, deformar, absorver desgaste e ser descartada com frequência. O Cradle reduz esse ciclo ao oferecer uma base reutilizável que protege melhor o material e diminui desperdício em operações reais. Isso significa menos risco de dano na bobina, maior estabilidade no trajeto e mais previsibilidade para equipes que lidam com cargas cilíndricas pesadas todos os dias. A inovação não está em tornar o transporte espetacular, está em remover fragilidade de um processo comum onde qualquer apoio inadequado pode virar perda material, risco operacional e atraso logístico. Quando a base suporta melhor a forma da carga, a estrada deixa de negociar com instabilidade e passa a conduzir um sistema mais limpo, seguro, repetível e sustentável. Talvez o avanço mais importante esteja nessas peças discretas que transformam proteção em eficiência e reciclagem em engenharia pesada aplicada ao transporte moderno de bobinas industriais reais. Algumas máquinas resolvem uma tarefa, outras mudam de forma para resolver. O Faymonville CombiMax pertence a essa segunda categoria. Criado como solução modular para transporte pesado, ele não fica preso a uma única aplicação, mas se reorganiza conforme carga rota e necessidade operacional. Sua capacidade pode chegar a até 250 toneladas, usando componentes padronizados que podem ser combinados de formas diferentes. O sistema inclui pescoço universal, adaptadores, vigas centrais, telescópicas e diferentes módulos de eixo, permitindo que o conjunto assuma funções de prancha baixa carreta, extensível e outras configurações. A lógica técnica é simples e poderosa. Em vez de obrigar a operação a possuir vários implementos específicos, o equipamento se adapta ao problema. Os eixos pendulares, as rodas simples e as cabeças de acoplamento universais ajudam em terrenos irregulares e rotas complexas, onde cada curva, inclinação ou limitação de espaço pode alterar a viabilidade do transporte clinicamente. O CombiMax reduz dependência de soluções separadas e aumenta a capacidade de resposta diante de cargas fora do padrão. Quando surge uma peça difícil, longa, pesada, irregular ou sensível, a pergunta deixa de ser qual reboque existe disponível e passa a ser qual combinação resolve melhor aquele movimento. Isso transforma transporte pesado em arquitetura móvel. Módulos deixam de ser partes soltas e viram linguagem técnica para enfrentar exceções industriais. Talvez o futuro do carga extrema não esteja em fabricar uma máquina maior para cada desafio, mas em criar sistemas capazes de se recompor com precisão diante dele. O Faymonville CombiMax mostra que flexibilidade também pode ser força e que uma operação inteligente não vence apenas pelo peso que suporta, mas pela forma como se reorganiza antes de seguir. Viagem com segurança, estabilidade, capacidade, previsibilidade, controle, modularidade técnica e eficiência real em rota que raramente aceitam soluções simples ou comum, isoladas. Essas invenções mostram que os caminhões estão deixando de ser apenas veículos de carga para se tornarem máquinas cada vez mais inteligentes, fortes e eficientes. O futuro do transporte pesado já começou e quem acompanha essa evolução entende como a tecnologia pode transformar completamente as estradas e a forma de movimentar o mundo.